Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui e hoje para fechar esse programa lindo que está sendo a semana em celebração à mulher preta. Hoje a gente tem a Aninha Uracy, ela que é uma mulherista, mas que vai se apresentar agora para todas nós, né? Faz parte do nosso povo, do nosso quilombo, porque o nosso quilombo ele é rico, ele é incrível e ele é muito potente. Aninha, seja muito bem-vinda, minha querida. Fique à vontade para se apresentar. Esse espaço, esse quilombo é teu. Muito obrigada. Eu agradeço o convite para a gente estar nesse mês, né? No mês que a gente comemora o Dia da Mulher Africana, refletindo, né, um pouco sobre mulherismo africana, mulheres pretas e maternidade. Delícia. Eu fico pensando assim, essa riqueza que é a gente como mulher, né? Sim. E poder se ver... Eu tive há pouco tempo esse acesso ao mulherismo e eu me apaixonei. Eu falei, gente, existe algo diferente de tudo isso que as pessoas falam. E que me contempla e que eu não preciso ser o rótulozinho, não. Eu posso ser diferente. E eu fico muito feliz. Estar aqui, para mim, é uma oportunidade muito incrível. Eu honro muito a todos esses que me deram essa oportunidade de chegar aqui, de estar aqui, porque é me dando a oportunidade de voltar para casa. Literalmente, né? De poder vivenciar. E falando nisso, e falando sobre esse mulherismo, que é uma coisa grandiosa e que a gente precisa espalhar cada dia mais, porque, infelizmente, a gente tem uma gama de mulheres pretas que não tem essa noção de que existe, assim como eu também não tinha. E falar de mulher, falar de tudo isso, é falar de nascimento, de vida, porque mulher é isso, né? É uma explosão de vida. É falar de maternidade. E aí eu começo te perguntando assim, para você, Aninha, qual é a diferença entre a maternidade africana e a maternidade ocidental? Tá. Acho que eu não me apresentei, né? Então deixa eu me apresentar. Eu sou Aninha Uracy, eu sou fonoaudióloga de formação. Sou trabalhadora do SUS, trabalho no SUS e fora, né, do meu expediente, fora dos meus horários de trabalho, eu me dedico a estudar e a compreender, né, essa outra perspectiva de existir, que na verdade é uma perspectiva africana de existir, que é nossa e que nos foi roubada, né? Então eu comecei a fazer traduções, em busca de muitas leituras, comecei a fazer traduções e transformar essas traduções também em materiais, em livros, principalmente, para venda e financiamento de coletivos pretos autônomos, né, que atuam em comunidades pretas, financiamento de atividades, financiamento de materiais, né, para que a gente tenha um pouco mais de autonomia nas ações, né, enquanto movimento preto. Então eu acabei ficando um pouco conhecida nas redes sociais por conta das traduções, divulgações de autores, de livros e etc, né? E também por falar de mulherismo. E quando eu recebi o convite de vocês para falar de mulherismo, eu falo, nossa, já tem acho que uns 8 anos que eu estou falando de mulherismo, e eu quero falar de mulherismo, então, de uma perspectiva aplicada, né, que seria falar de mulherismo e maternidade, como é que a gente vê isso. Então, qual é a diferença da maternidade numa perspectiva africana e numa perspectiva ocidental? Bom, a maternidade na perspectiva ocidental, a gente sabe o que ela é. Né? Tá aí, tá posto. Então, eu vou colocar na perspectiva africana e aí a gente vai vendo como é diferente, né? Primeira coisa, a nossa preocupação em relação à maternidade não tem a ver, primeiro, necessariamente com uma mulher. Né? Homens podem maternar, né? Homens podem exercer a maternidade. Né? Eu não estou falando maternidade restrita ao sentido biológico.
né? Então a gente tem diversas histórias, diversas mitologias africanas, inclusive mitologias de orixás e etc., em que deuses, né, que orixás, enfim, adotam os filhos uns dos outros, né? Então não estou falando também só da perspectiva biológica, apesar da perspectiva biológica ser algo muito grande, né? Que isso precisa ser ratificado, né? Porque o Ocidente tem diminuído muito esse grande momento, né, da mulher que gesta, né? Também, né? Que gesta biologicamente, né, digamos assim. Então, essa maternidade, a valorização dessa maternidade, então, tem essas questões iniciais, né? As características dessa maternidade têm essas questões iniciais. Outra coisa muito importante, pensando em maternidade africana, é o compromisso com a descendência e com a continuidade da família e do povo. Então não é só valorização da mãe, porque mãe... Não. Existe um propósito. Né? Não é só, mãe, essa figura mítica, essa figura, né, essa Virgem Maria. Né? Não é isso. É essa maternidade como um compromisso consciente de descendência, de continuidade de uma linhagem, de continuidade de uma egrégora, de continuidade de um clã, de continuidade de um povo, né? Portanto, essa maternidade ela tem propósito, ela não pode ser qualquer maternidade, né? E essa maternidade também diz respeito a essa descendência, né? Esse cuidado com o futuro. Para nós o tempo é cíclico, né? Para nós africanos o tempo é cíclico, então esse cuidado com o futuro representa trazer ancestrais de volta. Então ter filhos é trazer ancestrais de volta, né? Então passado, presente e futuro são um círculo, né? Então eu estou no presente, vou gerar um filho no futuro para retornar ao passado, trazendo um ancestral de volta, né? Então essa noção de maternidade. Outra coisa importante diz respeito, além da descendência, da continuidade do povo, do retorno aos ancestrais, de não ser só, não é uma maternidade restrita ao biológico, né? É essa maternidade comunitária, né? Então, o meu filho não é só meu filho, minha filha não é só minha filha, né? Essa maternidade é comunitária. E essa maternidade é muito comunitária, não só quando tem problemas, né? Então, hoje a gente tem um fenômeno, por exemplo, né, que não é recente, que é das mães solo, né? Isso, numa sociedade africana tradicional, isso é uma aberração, né? Você ter uma mãe solo, porque não uma aberração a mulher ser uma aberração, óbvio, mas não é isso, mas a sociedade é tão falha, né? É uma aberração social, né? Porque essa maternidade ela precisa ser coletiva. Significa dizer que eu me meto na criação do seu filho e você se mete na criação da minha filha. E somos, né, gratos umas às outras. Exato. E em tese, isso é muito bonito. Nossa, maternidade é coletiva, todo mundo vai cuidar e tal. Mas ao mesmo tempo a gente vê falas de mulheres dizendo assim, não, o filho é meu, quem pariu fui eu. É do meu jeito. Né? Então, assim, existem os dois lados de eu ter uma maternidade coletiva, comunitária, para o apoio, mas também para me apontar quando eu estiver errada, para também apontar quando meu filho estiver fazendo coisas erradas, né? Para apontar quando a minha criação estiver distoante, né? Então, é uma maternidade coletiva em todos os aspectos, né? Essa maternidade coletiva comunitária. Se eu puder ainda colocar ainda as diferenças entre a maternidade na perspectiva africana e na perspectiva ocidental, é que esse compromisso com a descendência é um compromisso
que torna a menina uma mulher, e no caso da paternidade, que torna um menino um homem, né? Então, eu não me torno mulher por conta da idade, eu não me torno homem por conta da idade, ou por seja um motivo for. A constituição de uma família é o que me torna um ser humano adulto, considerado adulto e respeitável. E aí, qualquer modelo de família que você quiser, né? Nós não somos cristãos, né? Em origem, né? Então, eu não estou falando aqui da família heterossexual e etc. Né? Eu estou falando de qualquer modelo de família, de todos os modelos de família, mas a constituição de família, justamente por esse compromisso com a descendência, com a continuidade do povo, com a continuidade da linhagem, né? Então, essa constituição de família é o que capacita a mulher, né, a menina a ser mulher, e capacita o menino a ser homem. E isso é que faz com que essa pessoa possa galgar cargos de liderança dentro do povo. Um exemplo: se eu não tenho, eu não conheço, se eu não faço uma boa administração de uma casa, eu não consigo fazer uma boa administração pública. É essa a lógica. Entendi. Né? Então, a lógica é tudo vai começar dentro da família que você conseguiu construir. Então, se você conseguiu construir, independente do modelo, conseguiu construir uma família, seja com filho biológico ou não, seja uma relação heterossexual, homossexual, seja uma poligamia, seja uma monogamia, uma família. E essa família é uma família que você consegue, numa visão tradicional, né? Você consegue fazer uma boa administração dessa casa, no sentido de os meninos não estão 11 horas da noite correndo na rua, né? Você consegue fazer uma boa administração financeira dessa família, né? E numa sociedade tradicional, é isso que é olhado e que te capacita a galgar um espaço, por exemplo, de liderança numa comunidade. Caso você não consegue fazer isso nem dentro da sua própria casa, você não vai conseguir em lugar nenhum. Então vejam que a dimensão, né, da maternidade e da paternidade, né, é bem enorme. Né? E é enorme. Né? É totalmente diferente da nossa. Sim. Né? Daquilo que a gente vê hoje no Ocidente. Da nossa, que eu digo assim, por estar aqui no Ocidente. Né? O que a gente vê e por viver aqui em diáspora. Sim. E aí eu te pergunto, o que significa na prática para você a maternidade? Agora que você é mãe. Nossa, ser mãe é um negócio gigante. Meu Deus. É um negócio gigante. Eu falo assim, acabou pra todo mundo, que agora eu sou mãe. Exatamente. Eu tava de licença maternidade, né? Voltei a trabalhar recentemente, e aí eu voltei pro trabalho e falei assim, olha, gente, isso já não era muito fácil. Agora piorou, porque agora eu sou mãe e eu parei em pé. E eu parei. E não tem coisa mais extraordinária. Então, ser mãe é um negócio extraordinário. Então, ninguém vai tirar onda comigo nunca mais. Se alguém ainda tirar, mais vai poder dizer que você é fraca, minha irmã, porque não é, porque você pariu. Para mim, ser mãe é algo muito grande, é um desejo, não só
não por uma visão romântica da maternidade, de que a maternidade é tudo bonito, né, de que é tudo fácil, não, mas justamente por causa desse compromisso que é a maternidade africana, compromisso de descendência, de manutenção, de continuidade de uma família, de uma linhagem de um povo, né? E para mim, primeiro, tudo muda, no sentido assim, acho que agora eu consigo, de fato, fazer planos de médio e longo prazo, né? Fazer plano, pensar assim, nossa, daqui a 20 anos, minha filha, né? Daqui a 25 anos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tais e tais coisas, porque daqui a 25 anos, daqui a 18 anos ela termina a escola, daqui a sabe, assim? Então, te dá esse tom, né? Me trouxe isso, né? Me trouxe essa noção, essa grandiosidade de força, de poder, né? Me trouxe uma relação com a espiritualidade também outra, né? Eu sou iniciada, sou Iaô, e eu falo que parir e fazer iniciação do candomblé ou qualquer espiritualidade africana, ou você passou ou você não sabe o que é, né? Então, parir é uma iniciação, né? Eu não tenho dúvida disso, e essa relação com a espiritualidade, né? Essa ideia de você ter no corpo, como diz o ditado, né, africano, a mulher é um único ser poderoso o suficiente, capaz de guardar no corpo um espírito que ainda não nasceu para esse mundo. Então, na hora que vem o trabalho de parto, que é esse portal, né, que nos liga entre o Aie e o Orum, né, a terra dos entre o Orum e o Aie, né, a terra dos nossos ancestrais. Quando esse portal se abre para essa criança vir ao mundo através do nosso corpo, então a relação com a espiritualidade mudou, de uma profundidade outra, né? Eu costumo dizer que nasce outra mulher. Sim. Ser mãe, para mim, trouxe um desejo de me autoaprimorar. Tem um ditado que é muito citado nas redes sociais, né? Que fala assim, Oxum, antes de cuidar dos seus filhos, cuida de si própria, né? Lava primeiro as suas joias. E as pessoas sempre falam, isso é um autocuidado, isso é saúde mental, isso é cuidados consigo, né? Principalmente de uma maneira estética. Eu acho que é isso também. Mas é uma necessidade também de se autoaprimorar. Porque para você criar um ser humano, você precisa ser um bom ser humano, né? Então, esse desejo de aprender coisas que eu sei que ainda me faltam para ensinar minha filha, né? Esse desejo de estar junto com ela nos aprendizados, mas em alguma medida saber responder as perguntas que ela vieram me fazer, né? Então isso faz o desejo, né, de aumentar, de se autoaprimorar, de aprender, né? Então, eu na minha licença de maternidade, eu comecei um monte de curso, gente do céu, né? Passados os primeiros 42 dias, né, ali do puerpério e tal, depois eu já estava melhorzinho, vou estudar, e comecei a estudar Yorubá. É uma coisa que eu já estava adiando, já queria há muito tempo, mas eu falei assim, não, vou estudar Yorubá, porque eu vou levar minha filha pro terreiro, com certeza, não há dúvida, e ela vai me perguntar o significado das cantigas, e vai ter cantiga que eu não vou saber dizer, e aí eu preciso aprender para ensinar para ela, né? Então, sabe, eu preciso aprender a cuidar dela de uma maneira outra, né? Então, vou me aprimorar na cozinha, sabe, assim, esse compromisso. Tem uma coisa que eu esqueci de comentar na primeira pergunta. Além do nosso compromisso, eu acho que o bonito da filosofia da nossa ancestralidade é que, além desse compromisso com a descendência, né, de continuidade, nosso compromisso é fazer com que as próximas gerações tenham uma vida mais fácil do que a nossa. Que essa geração não passe pelos mesmos problemas que a gente passou. Que essa geração
tenha um caminho mais macio para pisar. Né? Então, essa noção, né, transgeracional e essa que vem, né, o trazer esse ancestral de volta para dar a ele uma vida mais bonita, mais próspera do que a que ele teve anteriormente, do que a que eu tive. Né? Então, a maternidade trouxe para mim essa necessidade de me aprimorar. Né, de me aprimorar, de fazer o melhor, né, de me dedicar. Maternidade para mim tem todas as demandas difíceis, muito difíceis, né? Desde a própria gestação, de todos os sintomas da gestação, do parto, do puerpério, né, da amamentação, todas as dificuldades que a gente já sabe, mas assim, isso me fez uma mulher e tem me feito uma mulher mais madura, né? De dizer assim, eu quero essa maternidade com todas as dificuldades, né? Porque a vida é isso, né? E isso não é romantizar a maternidade, é muito pelo contrário, é ser realista com a vida, assumir, né? Seu lugar de adulta. Eu quero essa maternidade com as responsabilidades, com os desafios, com os problemas, porque a vida tem problemas, né? Isso é da vida, né? Então, isso eu acho que a maternidade tem me feito uma mulher mais madura. Que lindo, que lindo. E é lindo e real. É uma beleza tudo isso, essa vivência, sem o desprazer do conto de fadas. Exatamente. Né? Eu sempre falo isso. Eu tenho 2 meninos. E eu falo sempre o seguinte: se eu fosse mãe de menina, elas não iam conhecer histórias de princesas da Disney. Não ia. Porque é um desprazer. Sim. É um peso que a gente não merece, que não é nosso, que a gente não merece. Sim. E quando a gente ouve você falar, a gente se orgulha de ser mãe. Sim. Né? Porque a gente reconhece todas essas dificuldades. Aquele dia que você chega do trabalho, você tá acabada. Sim. Mas tá o filho ali com toda a energia, parecendo que acordou aquele instante. E quantas vezes chega e diz assim, e abre os braços, nem diz nada, né? Quantas vezes a gente tá acabado, cheio de problema, mas aquele sorriso faz toda a diferença. Sim. Né? E o olhar para isso, o acordar hoje e olhar e dizer assim, eu preciso ser uma pessoa melhor hoje para que daqui a 25 anos esse bebezinho aqui ele vai ter um dia melhor, porque hoje eu construí isso, né? É saber que a minha história ela não acaba. Exato. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, quem tem filhos não morre. Exato. Que é continuidade. Exato. Isso também isso é uma coisa interessante, porque faz parte da noção africana de ser imortal. Ser imortal é deixar descendentes. Sejam eles biológicos ou não, né? Mas ser imortal é deixar descendentes que vão lembrar de você e te cultuar. Que vão tanto te enterrar, né? E você só vira ancestral se você é cultuado. Se tiver alguém que lhe cultue. Senão você vai ser ancestral de quem? Exatamente. Né? É lindo demais isso, cara. É lindo demais. É muito bonito. Fantástico. Porque é o compromisso de você dar continuidade, né? E o compromisso de quem você gerou, né? De quem você criou, também reverenciar esse passado, né? Para poder de novo trazer um ancestral de volta, que vai ser você, enfim, né? É muito bonito. E é legal essa história, essa ideia, na verdade não é história, mas é o conhecimento de que hoje eu estou vivendo e preciso viver uma vida com uma conduta, né,
honrosa, porque amanhã eu vou ser ancestral de alguém. Sim. Sim. Né? Então, assim, viver para o nosso povo é uma honra. Sim. E viver viver de maneira honrosa para se tornar ancestral, né? Não é qualquer um que vira ancestral. Não é exatamente, não é qualquer um que vira ancestral. E aí, cara, eu tô muito feliz com essa conversa, sério. Eu tô muito feliz. E olhando assim, a gente indo já pro final dessa conversa, que tá uma delícia, mas que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de muita gente. Que vai chegar, né, vai ter acesso a essa conversa. Eu te pergunto o seguinte: estamos em diáspora, né? Estamos aqui. Queríamos estar lá, verdade, mas estamos aqui. E eu te pergunto, como é que a gente resgata essa prática dos ensinamentos dos nossos ancestrais na maternidade hoje, estando aqui? Tá. Depois de ler muito, né, a teoria, o mulherismo e tal, né, e filosofia africana, e afrocentricidade, etc., né, essa era uma coisa também, né, de como é que a gente faz, né? E aí a gente percebe, primeiro, que está para além de um movimento, né? Não é um movimento social. Primeiro é a nossa vida, né? Às vezes o movimento até atrapalha, né? O movimento social. Dependendo de onde você for. Temos isso. Vida, né? Então, eu acho que a primeira coisa, em termos práticos, me fez ter a ideia, né, dessa maternidade de, olha, nós não temos mais uma maternidade coletiva. Eu sei que nós temos. Estamos no Ocidente. Estamos dentro do sistema racista de opressão branca, estamos dentro do capitalismo, estamos morando, muitos de nós morando em apartamentos, e não temos mais uma comunidade em que a gente se reúne embaixo do baobá. O que dá para fazer, né, a partir disso? Eu falei assim, olha, dá para fazer, e se eu não tenho essa comunidade que me apoia, eu vou ser essa comunidade que apoia outras maternidades. Isso é uma coisa. Né? Porque tá todo mundo reclamando de que não tem apoio, né? Mas precisa de alguém disposto a apoiar, né? Precisa ter pessoas dispostas a apoiar, homens e mulheres de todas as idades, mas precisa ter alguém. Então eu vou ser aquela que posso apoiar as minhas amigas, as minhas vizinhas, as pessoas próximas, né? As minhas familiares, né, quando precisar de apoio nessa maternidade. Esse é um ponto. Chamar para mim a responsabilidade, né? Porque a gente, no final das contas, eu gosto muito do Baba King quando ele fala, né? Ele diz assim, no final das contas a gente só pode mudar a nossa própria interioridade. Sim. Por mais que a gente milite, porque as mães precisam de apoio, então eu vou começar sendo esse apoio para as mulheres e fazendo a diferença na vida das mulheres que estão próximas a mim, né? Esse é um ponto. Um segundo ponto é eu também estar disposta a compartilhar essa maternidade, né? Não é só requerer das pessoas que elas façam isso ou aquilo pela minha filha, né? Mas também estar disposta a ouvir, de dizer, olha, eu acho que não tá bacana isso que você fez, né? Essa criação que você está dando, né? E estar e ser maduro o suficiente para ouvir e dizer, você tem razão, ou não, eu discordo de você, né? Né? Mas assim, estar disposto a receber isso, né? E isso não é fácil. Compartilhar essa maternidade coletivamente, né? Não é fácil. Terceiro é a forma de... Tá ouvindo meus cachorros latindo? Relaxa. É a forma de criação das crianças, né? Eu estava num grupo de mães e aí as mães pedindo, né, referências de cantigas, de historinhas para colocar para as filhas, mães pretas. E aí uma mãe compartilhou a Arca de Noé.
Eu não falei nada, né? Não ia entrar em discussão no grupo, né, etc. Mas assim, eu não posso reclamar do colonizador se eu estou fazendo igual. E essa educação da criança, então, ela começa desde o período da gravidez, né? O que é que eu ouço, né? O que é que eu como? Para além dessa visão até muito batida, né, de saúde, né, para além dessa questão que é muito importante, mas para além dessa visão de eu preciso comer proteínas A, B e C, eu preciso vitaminas X, Y, Z para poder ter uma boa gestação, é isso também, mas assim, culturalmente falando, né, que tipo de experiências esse corpo que está gestando, né, está oferecendo para essa criança, né, que está no corpo ou que né, que nasceu e vai começar a se alimentar. Então, assim, desde o nome que eu escolho para essa criança, que nome é esse? O que ela assiste? O que ela come? Né? Eu li um texto recentemente de uma menina que falava assim: a gente é bioquimicamente viciado no nosso colonizador. Por isso que muitos de nós não aguentam ver uma Coca-Cola. Eu lembrei, você falou agora, eu lembrei de uma frase sua, de um curso, de uma live que você fez há poucos dias, em que você falou assim: a gente precisa matar o branco que está dentro da gente todos os dias. Eu tô trazendo essa frase, ela ressoa em mim, ela tá reverberando até agora. Então, assim, se eu olho para um alimento, que eu sei que é um alimento feito pelo sistema racista de opressão branca, eu sei que esse alimento não faz bem, eu não consigo me controlar diante desse alimento, eu não consigo educar a minha criança diante deste alimento, como é que a gente vai fazer, entre aspas, revolução, se a gente não tem controle sobre, né? A gente tem esse vício, né? Então é o que a criança assiste, é o que a criança come, qual que é o nome dela, né? Quais são os valores que essa criança é educada, né? Então nossos valores são respeito aos mais velhos, nossos valores é circularidade, então nossos valores são de cooperativismo, de respeito à terra, de respeito à natureza, né? Então, como é que eu vou criar uma criança fazendo brincadeira de menino versus menina, ou fazendo brincadeira de competição, né, e não de colaboração, né? Então, a nossa ancestralidade, só em a gente pensar, né, em valores, esses valores africanos, né, de respeito aos ancestrais. Então, assim, eu tenho na minha casa um álbum ou algo na parede, um mural na parede, em que essa criança ela vai saber quem são os ancestrais da família. É porque não é respeito ao ancestral, assim, voante, né? É o respeito à história dela, na verdade. A própria história dela, né? É óbvio que a gente vai, sei lá, vai render, né, homenagens a Malcolm X, a Marcus Garvey, a uma série de ancestrais que são coletivos para nós e que são importantes para nós, a Zumbi dos Palmares, enfim. Mas e na nossa família, né? Então, são essas práticas, esses valores, para além do empoderamento do cabelo, né? Ou de dizer, você é lindo, né? Para além de dizer, seu cabelo é maravilhoso, negro é lindo, você é lindo, né? É mais do que isso, né? É no dia a dia dessa criança, né? Quais são as histórias que ela ouve, né? O que ela conhece de mito de criação do mundo, né? Quais são os nossos mitos de criação do mundo, né? Então, assim, é um trabalho diário, né? De você ficar o tempo todo pensando, né? O que pode melhorar, né? O que pode ser inserido, né? Quais são as brincadeiras. É um trabalho de formiguinha, mas não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Isso é criação, né, Aninha? Exato. E é essa criação regada de nossos valores.
E eu tenho certeza, não é só por uma questão meramente saudosista, essencialista, de saudade, não. Mas eu tenho certeza que muda, né? Imagine o impacto geracional de você ter, ao invés de crianças que brincam de competição, crianças que estão comparando entre si. Né? O impacto a gente vai ter no futuro. Exato. O impacto de você ter crianças que estão cientes da história africana e que se alguém chegar e falar alguma bobagem, ela vai dizer: você é abestalhado? Sabe? Eu sei da minha história, né? Vai ser sofrível. Verdade. Vai ser menos sofrível. Enfim, são muitas coisas, são muitas tarefas para nós, né? São muitas coisas para a gente fazer, mas eu acho que a nossa ancestralidade aponta caminhos, né? E é mais fácil do que eu imaginava. Assim, que bom! Sabe? Melhor notícia agora saiu. Que delícia ouvir isso! Para quem está começando essa caminhada, minha irmã, como eu, gente, é uma delícia ouvir isso. Sério, de que é mais fácil, porque de fato é. Porque quando a gente está fora e a gente fica olhando, a gente tem uma ideia de que é tudo muito difícil. E aí, mas quando você vai, eu sempre falo assim, sabe, o coletivo Pais Pretos, ele é um quilombo. Uhum. De pessoas de todo lugar do Brasil e algumas pessoas fora do país. Quando eu cheguei sem saber quem eu era. Literalmente. Sabe, eu falo que eu cheguei morta-viva. Só tinha capa. Porque o resto não tinha nada. E eu me lembro, eu tenho o quê? Eu tenho 8 meses de coletivo. E hoje eu olho no espelho e eu não sei dizer quem era a Nara de antes. Sabe? Porque as mães que estavam ali, elas me acolheram em uma proporção de educar mesmo. Eu sempre falo assim, que os meus filhos são educados pelo coletivo Pais Pretos Presentes. Porque cada vez que eu levo uma demanda e que as meninas me põem no colo, literalmente, eu falo assim, o colo das mães do coletivo tem dendê, tem cheiro de lavanda e aquela maciez daquele paninho de algodão, sabe? Que a gente coloca na ferida ali para ir limpando com todo cuidado, sem julgamento. Quando eu vi aquilo acontecer, eu falei, que loucura é essa? Porque a gente não conhece isso, a gente não tem isso. E eu lembro que a primeira vez que eu te vi falar, e eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, existe isso de verdade, assim, não é utopia, é verídico, é real. Porque eu tô vivendo isso dentro do coletivo. E é uma delícia poder olhar para essa história. E hoje, como você vem falando aí, sobre contar a história. Hoje, quando eu olho para a minha história, eu vejo a história do meu bisavô, né? E eu vejo toda essa trajetória, a força que o meu povo tem, para que hoje eu chegasse aqui. É muito lindo tudo isso, é muito honroso tudo isso. E entender que eu sou uma mulher. E que do meu ventre gerou duas crianças que vão contar a minha história. Assim como hoje eu conto a história do meu bisavô, da minha bisavó. É tudo muito incrível, é tudo muito lindo. E eu sou extremamente grata ao coletivo por me dar essa oportunidade de estar aqui e a você por se disponibilizar a dividir conosco, né, esse teu conhecimento, que assim é riqueza, é força. Cara, eu nem sei o que dizer. Sério mesmo. Eu agradeço pelo convite, né? Pela confiança, né?
eu tenho sempre muito respeito mesmo, né? Assim, na hora de preparar uma fala, na hora de pensar, me preparo antes, porque eu penso, nossa, as pessoas vão ouvir. As pessoas vão ouvir, pessoas vão ouvir. Isso é de uma responsabilidade imensa, né? E tem pessoas que querem ouvir o que eu falo, meu Deus, né? Isso é muita responsabilidade, né? Então não dá para, né, ser de qualquer jeito, né? Então agradeço pela confiança, né, de querer me ouvir falar, né, sobre esse tema. Eu acho que a gente tem muitos problemas nas nossas comunidades e a gente precisa começar. Já começamos, né? Mas a gente precisa também fazer uma avaliação honesta de que existem muitos problemas que estão sob a nossa governabilidade. E os problemas que estão sob a nossa governabilidade é responsabilidade nossa resolver, né? Então o Estado não vai entrar na minha casa me oferecendo, né? Nenhum tipo de mudança para que a gente, por exemplo, uma coisa que a gente sabe que acontece quando muito nas comunidades negras são por todas as demandas, por todas as questões que a gente sabe, né, da gente muitas vezes amaldiçoa nossos próprios filhos. Você não presta, você puxou a família de seu pai, né? A gente sabe que isso acontece nas nossas comunidades, né? O que é uma criança nascer nesse contexto e crescer nesse contexto? O que é uma criança preta que já tem o Estado, a polícia, a escola, tudo contra ela e ainda nascer nesse contexto, né? A gente tem problemas sérios nas nossas comunidades relativos. A gente sabe dessa mulher que está sobrecarregada muitas vezes, né? Mas a gente tem também muitas vezes, por exemplo, quando esse pai se ausenta, por exemplo, né? Esse pai que se ausentou, muitas vezes tem irmã, tem mãe, tem prima, tem irmão, tem pai, tem primo. Então não foi só o pai que se ausentou, foi todo mundo, inclusive as mulheres da família paterna, né? O ditado africano diz é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. Isso significa dizer que se meu irmão, eu não tenho irmão, homem, né? Mas se eu tiver um irmão e esse irmão não assume o filho, não dá atenção e tal, não sei o quê, é a minha responsabilidade também cuidar dessa criança. Porque é preciso a aldeia inteira, né? Porque senão a gente nunca vai parar de reclamar. Eu não faço esse papel porque ele não faz. Não, cada um faz o seu. Né? A gente só pode mudar a nossa própria interioridade. Então, assim, nós temos muitas questões que estão sob a nossa governabilidade. Eu acredito nisso. Eu acho que existe um papel importante das mulheres, diferente do papel dos homens, né? Outro ditado fala: nós somos 2 vezes a nossa mãe e só uma vez o nosso pai. Né? Nossa tradição é uma tradição matriarcal, matrilinear, né? Portanto, o peso de uma mulher na comunidade não é igual ao peso de um homem na comunidade, né? E eu acredito muito nisso, né? A gente tiver um movimento maior de mulheres, não no sentido movimento político, né? Mas um corpo de mulheres mais cientes dessa sua enormidade, né? Desse seu poder, né? A gente tem mais caminhos, mais chances para reerguer nosso povo, que é isso que todo mundo quer no final das contas, né?
muita verdade. Obrigada. Obrigada. Eu acho que a gente não teria como fechar essa semana melhor. Eu me sinto honrada em fechar essa semana com chave de ouro. E, de fato, emocionada. Porque é falar da gente, né? E apontar caminho, né? Eu acho que isso é legal. Nossa ancestralidade dá caminho. Para além da gente ficar reclamando, então estou sobrecarregada, mãe solo, racismo, muita atividade, tem tudo isso. Mas qual é o caminho? O caminho é o Sankofa, né? Eu venho sempre falando isso, sabe, Anísio? Que a gente precisa olhar para as oportunidades e escrever uma história de vitórias. Sim. Porque a história é racismo, não sei o quê, isso a gente já sabe que tem. Só que isso vem do branco. É o branco que faz na nossa vida. Mas o que é que eu faço com a minha vida? Porque o que eu faço com a minha vida é vitória. A prova é de que eu estou aqui. Eu estou sobrevivendo. Então, essas estratégias, e eu sempre falo assim, o nosso povo é um povo de estratégia. Sim. Então, é a nossa estratégia de vida que precisa ser contada. É o que você fez hoje. Né? Nos apontou possibilidade de estratégia para nos manter vivos. E eu sou extremamente grata à sua ancestralidade por você estar aqui, ao útero que te gerou e ao teu útero por gerar tua filha, porque eu sei que lá na frente haverá os ancestrais do futuro, mulheres como você, porque foram preparadas por você. Axé. Então, axé, irmã, toda a minha gratidão, a sua bênção. E minha mãe abençoe, sua bênção. Muito obrigada, que os orixás te abençoem. Muito obrigada por isso. E a todos vocês que estão aqui, que nos ouviram, nosso muito obrigado por estar conosco. O nosso coletivo Pais Pretos Presentes está aberto tanto para os pais quanto para as mães, para os tios, para as tias, né? Temos os nossos podcasts e somos um quilombo à espera de você, pai e mãe preta. Seja sempre muito bem-vindo. Ani, você tem portas abertas, minha querida, quando você quiser. Você será sempre muito bem-vinda. Você Obrigada. será sempre da casa, sempre do quilombo. Obrigada. Até a próxima. Até, boa noite.